Olá, quarto ano! Estamos de volta e a gente agora vai fazer nossa aula de ciências referente ao capítulo 2, tá bom? Então, o nosso capítulo 2 vai falar sobre o planeta Terra. Então, vai explicar um pouquinho como que acontece a questão do vulcanismo, ou seja, das erupções vulcânicas, dos terremotos, vai falar um pouco de placas tectônicas. Então, a gente vai aprender assuntos relacionados a isso e eu peço que vocês prestem bastante atenção na aula, tá? Sigam a aula direitinho, podem acompanhar pelo livro também e no final fazer os exercícios, tá? Grande beijo para vocês! Olá, pessoal, tudo bem? Então, essa aula de hoje de ciências é do capítulo 2, o planeta Terra, tá? E a gente vai ver os conteúdos como a estrutura da Terra, vulcanismo, terremotos e placas tectônicas, tá bom? Então, vamos começar. Então, a Terra, né, o planeta Terra, ele é dividido em camadas. A primeira camada e a mais fina é o que a gente chama de crosta terrestre, né? Essa camada fina é onde a gente vive agora. É onde tem os rios, os mares, é onde tem as cidades, as florestas, tudo. Tá vendo aqui, ó, no desenho? Só que essa crosta terrestre, ela vai estar dividida entre a parte oceânica, ou seja, a crosta oceânica, e a crosta continental. Tá vendo aqui, ó? O continental está relacionado aos continentes, a parte de terra. E a oceânica está relacionada ao assoalho oceânico, ou seja, onde estão os oceanos, os mares, tá bom? Logo abaixo da crosta terrestre, que é essa camadinha bem fina aqui, tem essa do meio que a gente conhece como manto, tá? Em alta temperatura, só que o manto ele tem um aspecto pastoso, não líquido, né? E no meio, lá dentro, no centro da Terra, a gente tem o núcleo. O núcleo é muito quente, tá? Vamos ver as características das camadas agora. Então, a crosta terrestre é a camada mais externa, onde vivem os seres vivos. Eu, você e todo tipo de animal e vegetal. Está relacionada à crosta continental e oceânica, ou seja, é formada pelos continentes, a continental, e a oceânica, formada pelos oceanos e mares. O manto. Manto é a camada abaixo da crosta terrestre, onde as rochas se encontram parcialmente derretidas, tá? E também em alta temperatura. Já o núcleo é a camada mais interna, abaixo do manto, e as temperaturas elas podem variar entre 3.000 e 6.000 graus Celsius. Gente, ó, a água para ferver, ela tem que chegar até 100 graus, certo? A água para ferver, a gente fazer café, miojo, macarrão, não é isso? 100 graus. Já é muito quente e queima muito, não é isso? Agora você imagina 3.000, 6.000 graus Celsius. É muito, mas muito quente, tá? Vamos falar então do vulcanismo. Então, o vulcanismo, ou seja, o ato do vulcão entrar em erupção, ele está vinculado a essas camadas que a gente viu antes, principalmente o manto, tá? Porque dentro do manto a gente vai conhecer que tem uma coisa chamada magma. Ó, o material formado por rochas derretidas presentes no manto é chamado de magma e ele se acumula em determinadas áreas, formando algumas câmaras. Então, se tem uma montanha, né, alguma parte aí da formação da Terra de milhões de anos, pode formar uma montanha e essa montanha pode ter conexão com o manto terrestre. Se essa conexão tiver uma abertura, o magma ele vem para essas câmaras da montanha, tá vendo? Ó? Um é o magma, tá vendo aqui? O 2, ó, em determinadas condições de temperatura, o manto e pressão, parte se acumula e é forçado a subir nas aberturas do vulcão. Então, aqui, ó, por exemplo, se ocorre alguma coisa aqui, algum movimento, por exemplo, desse magma, né? Se ocorre algum movimento lá no manto terrestre, esse magma que está lá dentro, ele tende a subir. E aí é onde a gente vai ao número 3. Ó, ao chegar à superfície terrestre, o magma passa a ser chamado de lava. Então, aqui dentro, magma. Quando ele extravasa para fora
Vulcão, ele é lava, tá? E pode atingir muitas distâncias e é altamente perigoso porque em alguns lugares não tem nem como correr, tá? Então, olha, essa imagem aqui tá no material de vocês também, tá? Então, pode olhar lá. Placas tectônicas. Então, ó, lembra das camadas da Terra? Então tá, a gente viu que é crosta terrestre, manto e núcleo, certo? Certo, professora Manu. O que é placa tectônica? A placa tectônica ela fica abaixo da crosta terrestre e em cima do manto, tá? Essa placa tectônica, ó, ela vai ser responsável por alguns dos eventos geológicos, ou seja, algumas das coisas que ocorrem na natureza naturalmente, que a gente hoje em dia conhece como os grandes desastres, né? Que é o vulcão entrar em erupção, que é terremoto, que é maremoto, tá? Então, aqui está representado no mapa a posição de algumas placas tectônicas. Você repara que aqui está a América do Sul, onde está localizado o nosso país, mas a gente não tem nenhuma placa, nenhum encontro de placas, né, em cima que ocorre aqui no nosso país. Então, significa que no Brasil não tem muita chance de ocorrer um terremoto, né? Mas aqui no caso, aonde está passando bem nesse limite aqui da América do Sul, os países que estão nessa localização aqui, ou nessa, ou aqui, ó, na Ásia, né, essas ilhas que estão aqui, onde tem Japão, Indonésia, Filipinas, isso aqui tudo são áreas com grande risco de desastres. Um desses desastres são os terremotos, pode ter os tsunamis, né? Então, o encontro de placas tectônicas são responsáveis por esses eventos geológicos. E as placas tectônicas, elas se encontram, elas se movimentam, por quê? Lembra que eu falei do manto? O manto é uma parte rochosa que está em movimento, ele está no estado pastoso. Como ele se movimenta, ele movimenta tudo que está em cima dele. E aí o que acontece? Ele movimenta as placas. Como os continentes estão em cima das placas, eles acabam se movimentando também. Então, o choque, ou seja, o bater de uma placa na outra, pode ocasionar a movimentação da crosta terrestre. E isso é terremoto, tá bom? Então, aqui tem algumas imagens, olha, de umas cidades que sofreram com o terremoto, na Itália principalmente, né? Então, em vários lugares do mundo, vocês viram no mapa, né? Tem vários lugares, infelizmente, onde tem maior risco de vulcanismo, ou de terremoto, ou de tsunami, né? Então, pessoal, ó, páginas para a gente exercitar, fazer os exercícios, praticar. Então, ó, 207, 208, 212, 213, 218 e 220. Aqui eu esqueci, é 219. Então, vocês vão fazer essas páginas e, posteriormente, na outra semana, eu vou postar vídeos com a correção desses exercícios, tá bom? Então, pessoal, vamos nos esforçar, ler com atenção, fazer os exercícios bonitinho, para a gente poder não ficar sem estudar, tá bom? Eu tô aqui para o que vocês precisarem, fazendo as aulas para vocês, e depois eu vou também lançar exercícios de fixação, tá bom? Olha, um grande beijo, morrendo de saudade. Estou torcendo para isso tudo acabar logo e a gente poder ter as nossas aulas presencialmente, tá bom? Beijo da tia Manu!